Bom, boa noite, galera. Nós vamos falar nesse momento um pouquinho sobre cinemática, sobre a questão do movimento, repouso, tempo e referencial, ok? Então vejamos, cinemática é aquela parte da física que trata de descrever matematicamente os movimentos, ou seja, eu vou compreender o movimento através de uma expressão matemática, tá certo? Então, essa parte que descreve matematicamente os movimentos. Então, se houve um deslocamento ou não, eu represento isso matematicamente. E também a quantidade desse deslocamento ou não que houve, tá? Afinal, quando é que um corpo ele está em repouso ou está em movimento? Tá? Vamos tentar compreender isso. Bom, primeira coisa a gente tem que ver que o movimento e tem que levar em conta diversos fatores, por exemplo, a questão do tempo, a questão do observador, a questão do sistema de referência, né? Está em movimento, mas em relação a quê? Então você precisa ter um ponto de referência, né? O observado, o objeto que está sendo observado e a trajetória ali que está sendo descrita, ou o trajeto que foi descrito ali. Então, tudo isso aí vai depender de muita coisa. Por exemplo, então, para eu dizer que algo está em movimento, primeiro eu preciso olhar para o objeto que eu quero, que eu estou observando, e ver se com o passar do tempo, esse objeto está mudando de posição em uma determinada trajetória. Então, se eu observo, por exemplo, estou próximo de uma estrada e vejo, ouvi o usuário de um carro e vejo o carro aparecer, e a cada tempo que passa eu estou vendo que aquele carro está mudando sua posição ali na trajetória, então aí está havendo um movimento. Se outra pessoa está sentada aí à porta da sua casa, aqui no seu portão, e vê que tem aí um objeto, um carro, está estacionado ali de frente, ela olha para o objeto e aquele objeto, com o passar do tempo, não muda, então esse objeto ele não está em movimento. Então, tudo isso é muito relativo. Então, vai depender do observador, né? Vai depender do observado e se muda a trajetória, muda de espaço, muda de espaço dentro da trajetória com o passar do tempo, tá? Uma outra questão é o repouso. Então, como eu já disse anteriormente, o repouso não tem variação de posição em relação ao tempo. Foi o exemplo que eu dei de alguém que está observando, está sentado no seu portão e vê um carro estacionado lá de frente. Então, a gente está em repouso, está estacionado, está parado, tá? Então, com o passar do tempo, o objeto ele não se move. Então, você tem um referencial, está de frente a um outro portão de sua frente, e esse referencial que você tem e o objeto, esse objeto ele não se move com o passar do tempo. Então, ele está em repouso. Para a gente compreender melhor essa questão, que tudo é muito relativo, que tudo depende do observador, da referência, do observado da trajetória, tá? Vamos ver o caso do ônibus. Então vamos supor que toda a turma está dentro do ônibus em uma viagem, tá? Então vocês estão sentadinhos, bonitinhos aí, um olhando para o outro, todo mundo sentado, todo mundo bem comportado, né? Não é preciso falar que vocês são pessoas extremamente bem comportadazinhas, todo mundo bem comportadinho, sentadinho, cada qual em sua cadeira, com cinto de segurança e tudo, tá? E você olha para o seu colega e vocês ainda permanecem, cada um permanece na sua mesma posição, todo mundo sentado aí, bonitinho, então com o passar do tempo, não muda de posição, tá? Vamos supor que um de vocês está aí sem cinto. Aí o motorista do ônibus ver algum perigo de colisão na frente, por exemplo, uma vaca que está na pista, ele freia o ônibus de vez. O coleguinha que está sem cinto, ele aí acaba sendo arremessado um pouquinho. Claro que, graças a Deus, o ônibus está em baixa velocidade, ele fica arremessado contra o banco da frente. E aí vocês viram que esse coleguinha, com o passar do tempo, ele mudou a posição dele. Então, esse colega que estava parado, houve uma mudança de posição em relação ao tempo. Vamos para uma outra questão. Um dos seus colegas, eles está em outra cidade, né? Aí foi para próximo da pista para pegar o ônibus. Só que o motorista esqueceu que esse coleguinha ia pegar o ônibus em outra localidade. Aí ele vê, tá todo mundo bonitinho sentado no ônibus, né? E aí ele observa na frente dele o ônibus passando e indo embora. E os colegas que estão dentro do ônibus olham para ele que está lá de fora, enquanto
o ônibus vai passando. Então, para o coleguinha que está lá de fora, o ônibus está em movimento e todos vocês estão em movimento dentro do ônibus. Para vocês que estão dentro do ônibus observando o coleguinha que está lá fora, para vocês o coleguinha continua parado porque ele não movimenta a posição dele em relação ao tempo. Ele continua lá parado, vamos supor que ele está junto de um poste, ele e o poste continuam no mesmo canto. Tá? Quando vocês se olham um para os outros dentro do ônibus, vocês também estão em repouso, porque entre vocês não mudaram de posicionamento em relação ao tempo, tá? Então, veja que tudo isso é muito relativo. Então, tudo depende, tá? Do tempo, da passagem do tempo, do sistema de referência, do observado e do observador, tá? Então, tudo isso é muito relativo, tá? Aí, para que vocês compreendam melhor, temos umas atividadezinhas e temos alguns textos para vocês lerem também. Primeiramente, vocês vão lá na página inicial do material de vocês, que está no Google Classroom, no Sala de Aula, e também está no grupo aí de WhatsApp de vocês. Lá na página 1 tem umas questões, são as questões introdutórias para vocês pensarem em relação à questão desse assunto do conteúdo. Vocês vão ler os textos e observar essas figurinhas que estão entre a página 1 até a página 4 e responder uma atividadezinha que está lá no final da página 4, que é justamente sobre esses conceitos que eu falei para vocês aqui. Tá? Então, vocês vão ler, vão assistir esse pequeno vídeo, vão ler e vão responder essas atividades, tá certo? Então, muito obrigado.